Tivemos uma questão aí de internet, afinal de contas a gente está falando de luto, estamos falando de perdas, e foi uma das perdas, né, da conexão. Mas eu acredito que a gente vai conseguir retomar no ponto que a gente esteve aí. A Lu já está aí, já está pedindo a solicitação. E é isso, é assim que é a dinâmica das coisas, né? Nem sempre a gente tem todos os pontos sob controle, né? Inclusive, nesse momento, a internet é a única coisa que a E gente agora, não está voltou? no controle mesmo. Eu acho que eu estou te ouvindo de novo, vamos ver. Não é que merece tal do. A gente. O inesperado está sempre esperado. Exatamente. É a questão da gente É, ter mais tranquilidade de olhar para o que é, né? E buscar fazer o nosso melhor para aquela situação, né? E tá tudo certo. Já está salvo a primeira parte. Então você estava comentando exatamente essa parte, né? De olhar, né? De chorar essa perda. Eu acho isso muito importante. E eu comento muito com as pessoas que a gente precisa, é necessário olhar para as emoções, viver as emoções. Porque as emoções não vividas, ou elas se manifestam no organismo, em forma de sim, patologias, né? Ou essas emoções não vistas, não vividas, em algum momento vai reprisar e vai repetir situações para trazer condições adequadas para viver o que você buscou não viver. Até não sim. tem uma lei sistêmica que fala muito isso, né? Tudo que a gente exclui ganha força, né? Ganha força. Então não adianta. E você estava falando exatamente sobre isso, em chorar o luto, né? Você estava nesse Sim, ponto. e isso agora é fundamental. Nesse momento que a gente está indo, eu encontrar espaços seguros em que eu possa realmente dizer como eu me sinto e se receber uma escuta empática, ou seja, não é Bom, uma escuta assim, vai, fala logo, lá vem ela repetir a mesma situação, né? Nesse contexto, a gente precisa cuidar disso. Vamos fazer uma dinâmicazinha rapidinho para criar esse espaço seguro, que eu gosto vamos, muito. vamos. Ela é assim: pega todas as emoções nas mãos, fecha as mãos assim, imagina que dentro delas estão todas as emoções que você está vivendo desde que essa pandemia começou. Todas, boas, más, todas. E agora leva para o peito, encosta aqui perto do coração e imagina assim, que eu me permito ter todas essas emoções. E eu me permito ser quem eu sou diante de tudo isso que está acontecendo. Eu me permito errar, eu me permito acertar. Alguém tá, a imagem está vindo para mim, normal. O som não, o áudio não. O áudio não. Ah, a Luciene saiu, ela deve retornar. Então, não sei quem estava aí na sala, na prática, né, que a Luciene fez, e é interessante que ela acabou de entrar pedindo aqui novo acesso. Vamos lá. E é interessante, pelo menos para mim, durante a experiência, eu tive uma sensação que ficou mais leve, né, em trabalhar essa questão da aceitação. Não sei se para todo mundo fez sentido sobre isso. Pronto, tá de volta aí. Eu tava no processo de olho fechado, eu nem vi que Dá você para estava ouvir falando. agora? Agora dá, agora dá. Tá. Voltou.
eu vou retomar só um pouquinho, porque imagina o seguinte, se eu sou capaz de acolher o que eu sinto, mas criar um campo, esse é meu espaço seguro. Entendi. Tá? Então, colocando as duas mãos aqui, tentem colocar as duas mãos aqui e imaginar que em volta de você está um campo seguro. Um campo seguro para sentir tudo que vocês sentem e serem quem vocês são. É nesse lugar eu consigo viver meu luto, mas eu consigo, ó, estendo a mão, me relacionar. Porque se eu me relaciono, eu encontro outros com seus campos seguros e a gente pode se ajudar mutuamente. Porque a gente estava fazendo a metáfora do voo do trapezista, né? O trapezista esperto põe uma rede embaixo. Mas essa rede é uma nova vida, só que não necessariamente eu me estabaco embaixo. Por quê? Porque eu tenho amigos, eu tenho com quem eu posso contar dentro desse campo seguro, onde eu possa receber uma escuta empática. Se eu não contar com esse campo seguro, como eu vou lidar com o meu luto? Como eu vou para a vida nova se eu não enlutei ainda a velha vida? Se ainda tem gente falando assim, não, minha filha, vai dar tudo certo. Isso não é uma escuta empática. Então, eu preciso, na verdade, criar uma rede de amigos, terapeutas, enfim. Até isso aqui que nós estamos fazendo hoje é um espaço seguro. Perfeito. Né? É falar, né? É incluir esse diálogo, né? De uma forma aberta e sem querer dar conselho ou minimizar o fato, nada, só escutar e acolher essa fala. E sem querer solucionar, porque a gente tem que solucionar a dor do outro, né? A gente verdade. não precisa solucionar a dor de ninguém. É verdade. É bem importante isso que você traz, porque eu tenho percebido muito a necessidade, nesse tempo, várias pessoas que faziam muito tempo que a gente não trocava mensagem nem nada, e as pessoas gravando áudio e querendo notícias e querendo saber. Aí eu naturalmente pergunto, não, e você, como é que tá? Aí as pessoas, posso ligar? Aí falam um tempo bastante, né? Ontem, inclusive, eu acho que eu fiquei 2 horas com uma pessoa no telefone, e na hora que eu desliguei, uma pessoa da empresa, inclusive, não era uma pessoa de fora. Na hora que eu desliguei, eu falei assim, pensei comigo, né? Eu falei assim, cara, meu papel é esse agora. É dar esse acolhimento, essa escuta. Ele não me ligou para buscar nenhum tipo de ação, conselho, nada disso. Ele buscou porque ele estava com o copo cheio, ele queria botar isso para fora. Esvaziar. Esvaziar. Você percebe que você foi o espaço seguro de um luto que ele estava vivendo ontem? Você falando agora, eu passo a entender sim dessa forma. Naquele momento eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa informação que você trouxe, né? Inclusive, desde o primeiro momento que a gente paralisou a empresa e botamos todo mundo home office, toda semana eu convido alguém no final da semana, na sexta-feira, para falar alguma coisa que tenha a ver com essa questão das emoções, né? Porque criar o que você traz aí, essa questão do espaço seguro no final, é sempre sexta-feira, 5 da tarde, de trazer uma pessoa para dar esse acolhimento, essa pessoa externa, para ter essa escuta empática e que venha de alguém de fora que não vivenciou, porque eles podem ficar, em algum momento, um pouco mais comedido com as palavras, porque é para dentro de casa, e eu observei que quando eu trago um especialista, alguém
que de alguma forma já tem uma formação, uma credencial para isso, as pessoas se sentem nesse espaço seguro que você está falando, porque elas sabem que essa pessoa ali, ela tem esse nível de conhecimento. Mas eu não tinha essa consciência, estou sabendo agora você trazendo o processo. Legal. Ah, de novo o áudio caiu. Que o áudio termina caindo, mas a Luciene, ela é persistente, como a gente tem que ser, né, pessoal? Na vida a gente precisa ser muito persistente. E pela primeira vez a gente está fazendo uma live com várias quedas nesse nível. Talvez pelo assunto ser um assunto tão profundo, relevante, de lidar com questão de luto e lidar com questão de perdas, que até a live tem sido em doses homeopáticas. Cara, tá muito doido isso. Eu não faço a mínima ideia porque estamos tendo essas interrupções, mas elas são muito simbólicas. Pois porque é. elas estão trazendo como é suspender, como é estar em suspensão. E isso me traz ao último ponto, que eu acho que a gente já está acabando nosso tempo, né, Ricardo? Como é que a gente está? Nós temos mais uns 15 minutos. Vai mandando pergunta, a Lu vai fechar esse último tema. Quem tiver pergunta, a gente vai colocar. Fala aí, Lu, o último passo. Tá. E o que acontece? O que me leva, durante esse voo, em que eu tenho muito pouco controle sobre as coisas, porque eu estou num momento de altíssima incerteza, em que eu não posso voltar para o pilar da onde eu saí. E eu ainda não tenho clareza sobre o pilar da onde eu estou indo. Aí eu vou fazer aquela pergunta que te aperta de novo. Qual é meu norte? Qual é meu norte? Alguma dica, Ricardo? Então, o que me passa, e essa é uma pergunta que eu tenho feito constantemente em vários momentos, né, da quarentena, em vários momentos de vida, né, quando a gente lida, às vezes até por uma decisão pessoal de fazer uma ruptura, né. O que eu sinto, o que eu percebo, o que eu faço, até hoje uma pessoa perguntou um pouco sobre isso. Quando de alguma forma algo acontece que te balança, né? Estava perguntando sobre isso. O que você faz? Eu, Ricardo, eu me sinto mais recluso. Eu entro para dentro de mim e olho para a situação como se eu fosse um personagem. Eu olhando para eu diante daquela situação. E eu fico olhando para aquilo e fico observando. E falo, quais são as possibilidades? E na minha prática, eu faço muita meditação, eu faço muita reflexão. Então, até o Márcio Liba, na live que a gente fez juntos aí um tempo atrás, ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Que ele falou assim, pessoal, quando a gente está num campo de guerra, muitas vezes a gente vê vários mortos ao nosso lado, e às vezes a gente é atingido, não de uma forma fatal, mas muitas vezes, e a gente pode continuar de alguma forma, mas muitas vezes o mais sábio naquele momento é você se jogar no chão, se fingir de morto e esperar o resgate. Me chamou muita atenção, né? Porque as empresas hoje, elas estão passando um pouco por isso. Né? Porque são muitas as empresas que reduziram o tamanho, enxugaram os custos,
né? E começar a falar, cara, peraí, vamos buscar chegar pelo menos até ali outubro, novembro, fazer um balanço, ver o que sobrou e ver o que a gente faz com o que sobrou, né? Então, essa é uma pergunta sua que eu estou te colocando que eu faria hoje, eu faria muito isso. Eu ficaria um pouco mais recluso para tentar enxergar um pouco de fora a situação, né? Porque se não tem clareza, qualquer decisão que eu tomo, para qualquer lado que eu ando, é uma roleta russa. Pode ser o lado certo, mas pode não ser. Então, talvez eu ficar parado e tentar esperar que a situação tenha uma certa clareza, que a nuvem passa e que o sol volte de novo a trazer alguma iluminação para o fato, e por isso que eu acho que a meditação, a reflexão é um processo importante, é o que eu faria com as informações que eu tenho hoje. Mas eu queria te escutar. Então, eu vou te trazer um olhar que nasceu em Israel, no meio da guerra. A minha formação é lá, de uma escola israelense. E a minha própria professora fala, eu criei esse método, essa abordagem toda, por treinamento de guerra. Então, olha só, não está errado isso que você está falando, mas também não está certo. E também não é o que a Claudinha está colocando. Estou aguardando o resgate, eu adorei. Porque né? Às vezes a gente pode ser resgatado, isso acontece. Mas a coisa funciona da seguinte forma, pela criação de campos de possibilidade, num campo muito sutil que eu estou falando isso, num campo emocional, comportamental, atitudinal. Se eu estou com uma emoção para baixo, se eu estou triste, se eu estou carregado, e se eu estou só olhando as notícias ruins, se eu estou só escolhendo reclamar, eu estou criando um campo. Sim. Pode chamar de energia, pode chamar do que for. Eu estou criando um campo. Qual a única coisa que eu preciso fazer? Se eu vou ser berço de uma nova vida, qual o campo mais favorável a uma nova vida boa? Não vai ser o campo onde eu estou reclamando, lamentando e olhando só o que eu perdi. Eu posso olhar o que eu perdi, enlutar o que eu perdi, mas em algum momento eu escolho as boas lembranças, como você escolheu hoje de manhã. Em algum momento eu me responsabilizo pelo que é possível. O que é possível é eu criar um campo. E esse campo começa por olhar a minha essência. Eu vou contar uma história rapidinha. A gente trabalha muito no coaching médico e de fim de vida em tentar ajudar as pessoas a identificarem qual a sua essência. Um dia, minha mestra ajudou uma escritora famosa israelense a reconhecer que a essência dela é que ela era uma libertadora. Porque ela havia escrito livros sobre o jugo da mulher judia dentro da cultura judia. E um dia, essa cliente dela liga para ela no meio da noite e fala assim: eu não aguento mais. Ela sofria de uma doença degenerativa grave. A essa pergunta, né, o que eu faço, a minha professora perguntou para ela como isso conversa com a sua essência. Porque é tudo que a gente tem que cuidar. Como eu vou viver este processo desse espaço liminar coerente com a minha essência. Porque o fim não necessariamente é bom, né? Não é o fim tradicionalmente esperado. E aí essa moça ficou em silêncio e respondeu para ela assim: está na hora de eu me libertar. E ela morreu poucas horas depois, mas digna. Percebe a diferença? Quando eu estou coerente com a minha essência, eu sou capaz de enfrentar o pior,
inclusive a morte, com grandeza e dignidade. E isso é empoderador. E isso me fortalece. Isso me capacita a estar no meu melhor, a ser berço e campo de novas possibilidades. Eu não sei se eu acredito que a gente cria realidade, sabe, Ricardo? Eu acredito que a gente cria campo de possibilidades, mas o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso está aí, gente. O acaso pode levar alguns de nós de Covid, o acaso pode levar pessoas que a gente ama. O acaso pode não devolver aquele emprego. Como eu vou andar com dignidade diante do acaso? Se não sendo íntegro com a minha essência, porque a única coisa que eu posso levar para o outro lado do trapézio é a minha essência. E essa faz eu encarar a minha morte de frente, ela faz eu encarar as minhas perdas de frente, porque se eu for coerente comigo mesmo, eu estou empoderado. Isso dá margem para muita reflexão. Esses últimos minutos aí tem uma riqueza muito profunda. Você mesmo fala no seu livro de autorrealização, né? O que a Shiri Benarzi traz para a gente é que isto começa com esta coerência, com essa essência. Percebe? Perfeito. Então, na medida em que eu posso sustentar isso, eu sou capaz de fazer o voo com mais confiança, porque eu sei que seja lá o que acontecer no final, serei eu. Eu descobri nesse processo, meu marido me ajudou, que eu sou a semeadora. Eu adoro semear. Não sou boa de colheitas, mas adoro semear. Então, se eu conseguir chegar no meu, como diz a Silvia aqui, no meu bem morrer, eu vou chegar sendo a semeadora. Eu vou estar no meu leito de morte semeando. Isso me empodera, isso me engrandece, isso me permite viver com leveza, com mais dignidade. Porque aí eu trago para mim a bússola, e a bússola é para dentro. Essa é a beleza disso tudo. Para onde eu estou voando? Para dentro. Porque o que vem são só circunstâncias. Lu, eu vou te fazer uma provocação então. Porque você precisa semear então mais esses conteúdos maravilhosos. A gente estava até conversando offline que você falou, Ricardo, tô vendo que você está fazendo mais live e tal. Eu falei, Lu, há 2 meses atrás, depois de eu sair de uma meditação, uma vozinha me falou assim, cara, o que você está fazendo? Você não está se mexendo, não está trazendo conteúdos e tal, que é uma coisa que eu sempre gostei de apoiar muito as pessoas. E não é uma coisa de agora. Com 14 anos de idade, eu estava na Cruz Vermelha. Não é uma coisa momentânea. Então eu vou te mostrar o resultado disso. Olha aqui. É um estúdio que eu montei aqui em casa, tá vendo? Com iluminação, com cenário. Excelente. Uma peça de teatro chamada A Única Certeza. Fazer ela online. Uau! Já tem data? E a gente quer... Não, a gente ainda não tem data, estamos vendo o formato, estamos analisando tudo. Mas a gente quer trazer para o mundo, em dezembro do ano passado, eu procurei a Claudinha, que estava aqui agora há pouco. Falei, Claudinha, estou com um chamado de falar da morte. Às vezes eu tenho até medo que eu estava pressentindo. Isso pois aí. É. E para falar que era para fazer o meu livro, né? O Pequeno Manual da Boa Morte. Quem quiser está na Amazon. E aí, a gente começou a construir isso com a direção do José Regino, aqui de Brasília. Quando a peça estava terminando de ser concebida, entra a pandemia.
E agora nós estamos tendo que nos reinventar, porque o presencial não vai acontecer tão cedo. E trazer essa peça, para mim, é uma forma de continuar a semear através da arte, que a arte Perfeito. é uma linguagem que chega onde nem 1000 palavras chegam. Uma música chega, né? Uma história que é contada chega. Mas uma fórmula, são tantas fórmulas, né? É. Então, meu bem, eu te agradeço esse empurrão, porque ele só nos ajuda a querer ir para frente com essa ideia de levar esse aprendizado em outro formato, né? De Lindo. boas histórias contadas. E eu que agradeço a oportunidade de você dividir com tanta generosidade, com tanta profundidade, né, esse conteúdo, que sem sombra de dúvida é para ser revisto algumas vezes, anotado, pensado, porque foram momentos de muita sabedoria e, mais do que isso, de muito amor, né? Porque uma convicção eu tenho, né, e eu comento isso lá no meu livro, né? Se o amor ele não for o protagonista, não vale nada de terapia, de nada. Não, Porque o nada. protagonismo, no final, precisa ser o amor, né? Eu te agradeço muito, muito, muito pela oportunidade, Lu. Sim. E aí você, antes de a internet piorar de novo, que parece que já está brigando um pouco aí com a gente, você fazer suas palavras. Aí, de novo, tá vendo? Olha, essa internet hoje, pela primeira vez, eu já devo estar na 10ª live, ela está nos pregando algumas peças aí. Mas que legal. Eu acho que o silêncio e o olhar, ele já fala bastante também, por todos nós.